Olá, gente. Esse é mais um vídeo do Astrosfera e eu vou começar a fazer uma certa integração entre as minhas postagens de blog, do Facebook e desses vídeos aqui. Ah, e uma vai falar de certas coisas que a outra não vai falar. Então eles vão ser complementares, né? Então, eu comecei a me interessar muito pelo Google Trends, que é esse site aqui, ah, e comecei a ver certas tendências de busca do Google no Brasil nos últimos meses e na última semana. E uma delas que eu achei bem engraçada, interessante, é essa daqui. No dia 2 de maio, você teve um pico, né, de gente interessada em saber aonde mora o DJ Alok. E isso tem uma razão, parece engraçado à primeira vista, por isso que eu fiz essa postagem, mas isso tem uma razão muito simples, é porque as pessoas queriam saber aonde ele morava para pegar o carro e ir lá na live que ele estava apresentando, porque ele falou que ia pegar o som e ia projetar o som para fora do condomínio dele. O som ia ser projetado para dentro e depois ao mesmo tempo ia ser projetado para fora. Então as pessoas queriam participar dessa rave aí dentro dos seus carros, né? Então por isso que teve essa procura onde mora o Alok, né? Eu acredito que as pessoas tenham descoberto onde ele mora porque tem site na internet de janeiro mostrando que ele tinha se mudado para uma rua em São Paulo, uma rua de condomínios de luxo, que é a Rua Flórida. Então, provavelmente muita gente conseguiu chegar até lá para pegar ainda o show dele, né? A live dele. E, bom, eu fiz uma pergunta horária, né? Onde mora o Alok? Essa pergunta, eu fiz essa pergunta mais por ser uma coisa que na internet que eu descobri e que eu achei engraçada, né? Mas se fosse só para arrecadar visualização, isso daí nem faria sucesso porque ah, as pessoas ainda não estão buscando aonde mora o Alok na internet. Isso daí já passou, né? Mas, ou seja, ninguém vai procurar na internet aonde mora o Alok, porque o Alok já fez a live dele. E depois que a live foi feita, ninguém mais se interessa em saber por isso, né? Mas eu mesmo assim eu achei engraçado, resolvi fazer a horária, porque eu não sabia onde ele morava. Eu só sabia que fizeram essa pergunta no Google e eu fiquei curioso para ver se pela astrologia horária eu descobriria aonde ele mora. Então vamos lá analisar essa horária aqui. Bom, o que eu vejo? Vejo que tem Sagitário ascendendo, o zodíaco é tropical, sistema de casas é Alcabítios, né? O nodo é médio. Nessa horária você tem um signo mutável ascendendo, um signo duplo. Pode indicar que duas coisas, né? Então, se a questão foi sobre aonde ele mora, poderia indicar duas residências, né? E eu falei isso no blog, que poderia ser duas residências. Só que isso está errado, na verdade, porque o ascendente indica a pessoa e indica onde ela está. O regente do ascendente mostra onde a pessoa está. E aqui a gente vê o seguinte: eu não quero saber aonde ele está nesse momento, eu quero saber aonde fica a casa dele. Isso é uma coisa óbvia que eu comi mosca e não percebi esse detalhe óbvio, né? Ah, se a gente analisar aqui, eu falei na interpretação da figura que eu fiz no meu blog que a Lua indicava uma residência, porque ela está no ascendente, e a Lua é um dos significadores da questão, e o regente do ascendente, que é Júpiter, também indicaria aonde ele mora. Então seriam dois locais, né? Mas o local mais forte, que deve ser na hora eu pensei assim, deve ser o local que ele fica mais tempo, é o local da Lua. E os signos de fogo, eles representam locais mais a leste,
representam o leste. Tanto Áries, quanto Sagitário, quanto Leão, eles indicam nas coordenadas o leste, né? Isso quem fala é Machalá, Abu Machar, né? Depois você começou a ter uma distinção, você vê isso em William Lilly, de atribuir coordenadas intermediárias aos signos. Então o leste puro seria Áries e os outros seriam um leste misturado com outra coisa. Eu não vou lembrar agora, mas por exemplo, se eu fosse inventar para dar um exemplo, Sagitário seria um leste mais próximo do sul, porque ele está próximo de Capricórnio, né? Então, a questão, eu fiz a questão para saber onde morava o Alok, mas eu interpretei de maneira errada. Só que a resposta foi parcialmente correta, e vocês vão saber o porquê. De fato, quando você quer saber aonde a pessoa mora, você não quer saber aonde está a pessoa. Você quer saber aonde está a casa da pessoa. Isso é uma coisa óbvia. E realmente eu dei mole e não percebi isso, o óbvio, né? Então a gente tem que saber onde mora a pessoa pela casa 4 dela, né? Eu considerei o quarto signo, que seria peixes, mas quem é de horário assim, mais, digamos, quem segue o sistema de casas vai achar que a cúspide da casa 4 nesse mapa aqui estaria aqui no caso, estaria em Aquário. Então Saturno seria o regente aqui da casa 4 e estaria na própria casa, estaria em Aquário. Mas aí tem uma série de questões que eu vou falar a seguir. Eu considerei que o quarto signo, o regente do quarto signo seria aonde fica a casa do Alok. E o regente da... Não, primeiro eu considerei que seriam duas casas e considerei que a casa ficaria onde a Lua está e onde Júpiter está, que seriam duas casas, né, no caso. Só que a informação da Lua está errada, porque aqui está dizendo que a casa fica a leste, né? E a casa não fica a leste, ela fica ao sul e a leste. Então são duas informações, que a Lua só tem uma aqui. A Lua só indica que está a leste, porque é um signo de fogo. Mas aí a informação que está correta, no caso, seria Júpiter. E Júpiter, por coincidência, nesse mapa aqui, Júpiter rege também o ascendente, mas ele rege a casa 4 aqui, o quarto signo. Então, por uma coincidência, eu acertei metade da questão, porque eu falei que seriam duas casas e que uma delas seria a leste da onde eu estou fazendo a horária, que seria... Eu estou fazendo em Valinhos a horária, que é onde eu moro. Então, a leste daqui seria... Não seria São Paulo, porque São Paulo, capital, fica mais para o sul de Campinas. De fato, fica a sudeste de Campinas, só que bem mais para o sul do que para leste, né? Então, assim, a informação da Lua está errada, se você considerar que Sagitário é leste, puro. Não é. Não está certo. Júpiter estaria certo, porque Capricórnio é um signo de terra, e signos de terra significam o sul. Então, eu falei que o signo onde Júpiter está seria a segunda residência do DJ Alok, e essa, por ser Capricórnio, seria sul. E aí eu acertei parcialmente a questão. Por quê? Porque depois eu fui no Google pesquisar aonde ele mora mesmo, que até então eu não tinha pesquisado. Eu poderia contar uma historinha para vocês, falar que eu acertei a horária, olha como eu sou foda, e tudo seria mentira, não teria graça para mim. Então eu acertei parcialmente a questão, acertei parcialmente por uma coincidência, porque se não tivesse essa coincidência, eu teria errado a questão, né? Qual é a coincidência? A coincidência é que eu usei o ascendente para saber onde ficava a casa dele, e tá errado, tem que usar a casa 4. E só que nesse mapa, o regente do ascendente é o regente do quarto signo.
Então, por essa coincidência, eu acertei parcialmente a questão, né? Porque eu disse que seriam duas casas, mas não são. A imprensa não fala que ele tem duas casas, né? Talvez um dia lancem uma biografia dele e falem que, ao mesmo tempo que ele tem esse condomínio em São Paulo, ele tem uma casa em outro lugar. Mas até então, eu não sei se ele tem duas casas e a imprensa, os sites, eles não falam que ele tem duas casas. Se alguém que está vendo esse vídeo depois descobrir que ele tem duas casas, eu gostaria até de saber. Você pode responder nos comentários ou mandar um e-mail para mim ou ir na minha página do Facebook para falar isso, que eu acho. Vou agradecer a você por essa informação. Mas com a informação que a gente tem hoje, ele não tem duas casas, ele tem só uma, né? E o regente do ascendente é o regente da casa 4, e por isso que eu acertei parcialmente a questão. Ele mora em São Paulo. São Paulo fica a sul de Campinas e a leste, fica a sudeste, só que muito mais para o sul de Campinas, né? E eu moro em Valinhos, que é vizinha a Campinas. Então, assim, eu falo Campinas, mas eu estou arredondando porque, na verdade, Valinhos já pertenceu a Campinas, né? Foi emancipado no início do século XX, né? Então, são cidades muito próximas, vizinhas e, enfim. Então, a resposta correta foi considerar o regente da casa 4, aonde ele está, e considerar que o signo do regente da 4 como indicador da coordenada onde ele mora em relação ao local de quem faz a pergunta. Então, aonde mora o Dialoque? Casa 4 é Peixes, o regente de Peixes é Júpiter, tá aqui. Júpiter está em Capricórnio, Capricórnio representa o Sul, tá? Então, isso mostraria que ele mora ao sul de onde a pessoa faz a pergunta. Agora, uma questão importante, né? Será que Saturno diria a informação correta? Saturno, nesse mapa aqui, o fundo do céu está em Aquário. Aqui o fundo do céu em Aquário. Então, Saturno regeria, para muitos astrólogos, Saturno regeria o fundo do céu, então regeria a questão. E esse Saturno aqui, ele está mostrando que ele está onde? A casa 4, isso é uma informação que eu tenho que confirmar, mas a casa 4 ela é igual Câncer em termos de latitude e longitude. Ela representa o norte. E Aquário, né, que é isso aqui, representa mais o oeste, né? Porque os signos de ar indicam o oeste, sendo que o principal que indica mais o oeste é Libra, onde o Sol se põe, né? Então, se você analisar Saturno nesse mapa, aqui, você ia concluir que, se você usar os signos, que a casa do Alok ficaria a oeste de Valinhos, mais para o interior de São Paulo, e isso não é verdade. Até então não é verdade. Só se ele tiver uma fazenda também lá e a gente não sabe, mas por enquanto não. Por enquanto a gente só sabe que ele tem uma residência que fica num bairro rico de São Paulo. E se você usar as casas como coordenadas, Saturno está aqui perto da casa 4, da cúspide da 4, identificaria esse Saturno mais para o norte, né? Então ele estaria mais para o norte, se você usar as casas, ou mais para o oeste, se você usar os signos, né? O signo de Saturno. Então estaria errado, por esse viés estaria errada a informação. A informação que funcionou não é o regente da cúspide da 4, que fica em Aquário. A informação que funcionou é onde está o meio do. Perdão, é onde está o quarto signo, que é Peixes, né, no caso. E outra coisa que corrobora que Peixes está correto é o fato de tanto o ascendente quanto a casa 4 terem o mesmo regente.
Então, quando você tem um regente, quando você tem duas casas que são regidas pelo mesmo planeta, isso indica um grau ali de concordância entre as duas casas. E o que isso representa na questão? Representa o óbvio, que o Alok está dentro de casa, e ele está dentro de casa devido ao isolamento aí social da pandemia de Covid-19. Então, isso é a prova, mais uma evidência de que o quarto signo funcionou melhor nesse caso para você explicar aonde está a casa do DJ do que o regente do fundo do céu. Né? Então, qual é a conclusão que a gente chega nessa horária? A conclusão que a gente chega é que os signos descreveriam melhor a localização dos objetos, a localização aí pelo sistema de coordenadas. No passado, isso é uma coisa importante, no passado eu fiz uma horária de objetos perdidos e depois eu achei o objeto e eu descobri que o objeto dentro da minha casa estava mais em conformidade com as coordenadas dos ângulos e não dos signos, né? Qual que seriam as coordenadas dos ângulos? O ascendente é leste, o descendente é oeste, o meio do céu seria o sul e o fundo do céu seria o norte. Mas eu fico pensando, por que seria correto o sistema de coordenadas das casas naquela questão de objetos perdidos e aqui já não seria correto? Eu acredito que, aí é uma hipótese minha, né, que o sistema de coordenadas das casas, esse sistema seria para o espaço local, seria para o local onde eu estou. Aí funcionaria bem. Agora, quando se trata de coordenadas mundiais, coordenadas da região onde você está, quando envolve estados, municípios ao redor, eu acredito que os signos representem melhor a disposição do espaço. Né? Então, é o que a gente vê aqui nessa horária. Que a Lua, nesse caso, não significa nada que seja importante, né? Apenas indicaria que o Alok, a Lua rege a casa 8 nessa questão. Rege a casa 8 e está se separando de Saturno, vai fazer deixa eu ver aqui, vai fazer uma oposição a Vênus, Vênus rege, no caso, a casa 11, rege a casa 6, então a Lua regendo a 8 pode indicar que ele vai ficar doente, alguma coisa assim, mas não tem e talvez isso nem aconteça, porque não é o fruto não é o que a questão o que está sendo perguntado na questão aí. Né? E o que está sendo perguntado é aonde ele mora. E a gente respondeu isso. Ele mora mais ao sul de onde eu estou perguntando a horária, indicado por esse Júpiter aqui. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa pergunta, onde mora o Alok, né? Provavelmente ninguém nunca mais vai fazer essa pergunta no Google. Então não vai ser um vídeo famoso, né? Mas seria interessante depois eu começar a fazer vídeos de temas que sejam muito perguntados no Google, até para aumentar o número de visualizações, né? Porque a verdade é essa, você pode fazer um trabalho que você goste, mas depois de um tempo fica muito frustrante você falar com pouca gente, né? Eu sou extremamente grato a quem tem o carinho de assistir meus vídeos, né? E agradeço pela fidelidade, agradeço muito por estar sempre presente. São pessoas que eu sei quem são e agradeço muito. Mas a gente quer que mais gente assista, né? E uma estratégia boa para isso é você seguir as tendências do Google, né? Você vê lá o que estão falando, o que estão buscando no Google, né? Que é esse site aqui, o Google Trends. Isso é uma coisa legal de se fazer. E eu vou passar a fazer mais vezes isso. Eu vou tentar trazer um conteúdo de qualidade, de astrologia,
mas que reflita as tendências do momento, senão eu vou ficar sempre com o mesmo número de espectadores. Mas você que está sendo fiel aí, eu quero agradecer muito, porque você é um estímulo para continuar fazendo isso.